Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, queremos desejar a todos que todos estejam na paz de Cristo, que todos estejam abençoados na presença de Deus. Nesse momento nós estamos aqui nos dirigindo aos amados irmãos para trazermos uma palavra de Deus ao seu coração, ao nosso coração. Meus queridos irmãos, nós queremos trazer uma palavra, uma reflexão da palavra de Deus aos corações dos nossos queridos irmãos. Sabemos o quanto a palavra de Deus é importante em todos os momentos, não é verdade? E em momentos como esse é muito mais importante. O João Bosco, a paz do Senhor Jesus, e uma boa noite, paz do Senhor João Bosco, Deus abençoe. Então, meus irmãos, como nós sabemos, em um momento como este, mais do que nunca, a palavra de Deus, ela é importante para os nossos corações. E nós queremos trazer uma reflexão da palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Nós queremos fazer a leitura de um versículo bíblico na carta de Paulo, segundo ele escreveu. O capítulo é o 9, segunda carta de Paulo aos Coríntios, e o capítulo é o 9, e o versículo é o versículo de número 8. Vamos estar lendo a palavra de Deus aqui, quero ler com você, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 8, diz assim: certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Meus queridos e amados, o versículo que eu li, o apóstolo Paulo faz declarações importantes. Ele estava certo que Deus é poderoso, para suprir todas as necessidades dos servos de Deus. Ele diz, para que toda graça vos seja acrescentada. Então, nesta noite, a graça de Deus, ela será ainda mais acrescentada na minha e na sua vida, E ele diz mais, a fim de que em toda a área da vida, em todo o tempo, ou seja, a bênção de Deus está em toda a área da nossa vida e está em todo o tempo. Então isso é importante sabermos que a graça de Deus, ela nos acompanha em todas as áreas da nossa vida e em todo o tempo. Não é só no tempo favorável que a graça, que o favor de Deus, que a bênção de Deus nos segue, mas a palavra do Senhor diz claramente aqui, em todo o tempo, tendo as vossas necessidades satisfeitas, ou seja, o Deus que nós servimos é poderoso, E o seu favor, ele segue a nossa vida em todas as áreas da nossa vida, e também em todo o tempo, em toda a área e também em todo o tempo. Meu primo aí, Sidival Barros, paz do Senhor, pastor Sidival, meu primo está aqui assistindo também esta live. Então Deus esteja abençoando meu primo aí, todos os parentes, em nome de Jesus. Então a palavra que nós queremos trazer, uma breve reflexão nesta noite, é acerca exatamente do tema que eu escrevi aí logo no começo da live, que é toda suficiência em meio a um mundo de crise. Então nós servimos a um Deus que a sua suficiência, ela alcança o povo de Deus em todas as áreas de nossa vida e em todo o tempo. Em todo o tempo. Não existe tempo ruim que Deus não possa nos abençoar. Meus queridos, nós sabemos que estamos vivendo, em um mundo
em um mundo conturbado, em um mundo de crise, né? Nós estamos vivendo em um mundo onde existe uma inquietação no mundo inteiro, mas nós não podemos jamais esquecer que servimos a um Deus, que é um Deus que nunca abandona o seu povo e nunca nos deixará sozinho em nenhuma situação ou ocasião da vida. Esse Deus que nós servimos é o Deus que está sempre ao lado e junto do seu povo. E Ele prometeu estar conosco. Irmã Irailde, paz do Senhor, pastor Carlos, paz do Senhor, irmã Irailde, Deus abençoe, está nos assistindo ali de bonito, né? Então, o Deus que nós servimos é um Deus que está conosco em todos os momentos. Como eu fiz a leitura aqui de 2 Coríntios, capítulo de número 9, o versículo de número 8, o apóstolo Paulo declara: certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida e em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Então, as declarações do apóstolo Paulo aqui são importantes para nós, são animadoras para nós, porque servimos a um Deus, como disse, que apesar do mundo estar vivendo a situação que está vivendo agora, nós nunca podemos esquecer que servimos a um Deus que tudo pode. Nós nunca podemos esquecer que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. O Senhor está na direção de nossa vida. O Deus que servimos, Ele está conosco. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, vocês também vencerão. Ele diz, não vos deixarei órfão, mas vos enviarei o Consolador, e Ele estará com vocês. Então, nós não estamos só, nós temos a companhia do nosso Deus, e esse é um Deus que providencia tudo para o seu povo. Meus queridos irmãos, a Bíblia é rica em exemplos. A Bíblia está repleta de exemplos do cuidado de Deus para com seu povo. Eu gostaria de tomar aqui três exemplos que vai estar fortalecendo essa nossa afirmativa. Que afirmativa é esta? A afirmativa que nós fazemos é a que eu li agora, que apesar do mundo estar vivendo a situação que está vivendo, mas nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, e este Deus supre todas as necessidades do seu povo. Então, meu irmão, Deus está nesse momento suprindo as necessidades da igreja do Senhor aqui na face da terra. E uma coisa nós nunca podemos esquecer, que nós não estamos sozinhos, mas nós servimos a um Deus que tudo pode. E os exemplos que eu quero trazer aqui para reforçar essa minha afirmativa do cuidado de Deus para com seu povo, e Deus permanece o mesmo Deus, ele não muda. Queremos trazer aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo do cuidado que eu estou me referindo de Deus é o cuidado que Deus teve para com o povo de Israel. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus sempre é o Deus que supre as nossas necessidades. Os irmãos sabem muito bem que Deus cuidou do povo de Israel quando eles estavam no Egito. O Senhor providenciou para que eles tivessem o mantimento, para que eles tivessem o alimento, para que eles tivessem a roupa, a água. O Senhor deu a eles o maná, o Senhor deu a eles as cordonizes, o Senhor providenciou para que eles fossem agasalhados durante a noite pelaquela nuvem que os aquecia, aquela coluna de fogo, e durante o dia aquela nuvem que os guiava e criava sombra para eles. Então Deus foi sempre
cuidadoso para com seu povo. E esse mesmo Deus que cuidou do povo de Israel é o Deus que cuida da igreja do Senhor. Então o Senhor está cuidando da minha vida, está cuidando da sua vida. É o Deus que não é apanhado de surpresa. É o Deus que ele cria todas as oportunidades para abençoar o seu povo. E a Bíblia vai dizer que esse povo de Israel, eles foram cuidados por Deus. Meus amados irmãos, uma coisa me chama a atenção, é que eles andaram no deserto e o calçado deles não acabou, a roupa deles não encolheram, eles receberam a proteção e o cuidado de Deus. E o Deus que cuida do seu povo permanece Deus e permanece cuidando da sua igreja. Então, nós temos essa segurança que Deus é o Deus que cuida do seu povo. O outro exemplo no qual eu quero trazer é o exemplo da provisão de Deus na vida do profeta Elias. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos e amados irmãos, que o servo do Senhor, o profeta Elias, ele profetizou durante o reinado de Acabe. Elias é o profeta que dá início a um chamado sistema de profetas em Israel, que eles foram levantados por Deus para fazer a denúncia, um denuncismo. Muda aqui, porque os profetas a partir de Elias são profetas que Deus levanta e eles mostram os pecados do rei. E a Bíblia diz que o profeta Elias, que foi levantado por Deus, profetizou no reinado do rei Acabe e a sua esposa Jezabel. E Deus deu uma palavra a Elias. Deus disse que não choveria por 6 meses, segundo a palavra daquele servo do Senhor. Meus amados irmãos, não era de se estranhar que o rei Acabe se zangou, porque as economias daquele país seriam duramente afetadas pela falta de chuva. E o que é que acontece? O servo do Senhor passa a ser perseguido, a sofrer uma perseguição. E o Senhor então envia Elias para Querite, para um ribeiro. E a Bíblia vai dizer que o tempo que Elias ficou aqui no ribeiro de Querite, a Bíblia vai falar que o Senhor não deixou faltar nada para Elias. Ele não faltou a bebida, não faltou a comida. Interessante que Deus usou os corvos para levar a comida para Elias. Então, meus amados irmãos, o Deus da provisão, este Deus é o Deus que cuida do profeta Elias enquanto ele está em Querite. É um profeta, como disse, por ele ter profetizado contra os pecados de Acabe, por ele ter profetizado a palavra do Senhor e ele ter dito que, segundo a palavra dele, não choveria durante um período de 6 meses, ele foi assim ameaçado. E o Senhor então diz: Elias, vai até Querite e fica lá. E interessante, meus amados irmãos, que o tempo que Elias ficou lá, a Bíblia diz que não faltou água, não faltou pão, e até os corvos levavam para Elias o mantimento. Então, o Deus que cuidou de Elias no meio da crise é o Deus que cuida da sua igreja, é o Deus da provisão, é o Deus que envia os corvos aqui, no caso de Elias, para levar para ele carne e ele comer pão e água. Então, este é um exemplo, o quanto nosso Deus cuida da gente. O outro exemplo no qual eu quero mencionar é o exemplo de Elias, já quando ele vai chegar numa cidade chamada Sarepta. O interessante, meus amados irmãos, é que ele não poderia aparecer publicamente, né? E a Bíblia diz que Elias, como está sendo procurado por Acabe, ou seja, Elias estava passando um momento de perseguição, ele estava sendo procurado por Acabe e a sua esposa maligna Jezabel. Mas o Senhor cuida do seu povo quando o momento é momento de instabilidade. Então, Deus está cuidando da sua igreja num momento como este.
Deus certamente está cuidando de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa. O Senhor cuida do seu povo. A Bíblia vai dizer que Elias vai até a cidade de Sarepta. E quando ele chega na cidade de Sarepta, interessante, né? O profeta, quando o ribeiro secou, porque as provisões de Querite eram provisões, na verdade, eram provisões temporárias, o cuidado de Deus temporário. E quando secou aquelas águas, que ele vai até a cidade de Sarepta, lá ele encontra uma viúva. E o que eu acho interessante é que esta viúva, ela não tinha muita coisa, ela não tinha comida suficiente, mas ela foi uma mulher que hospedou o profeta, o seu pedido, quando ele soube que o que ela tinha só dava para que ela alimentasse a ela e a seu filho. Aí o profeta diz: você vai fazer o seguinte, você vai fazer a primeira porção de alimento para mim. E a Bíblia diz que essa mulher confiou nas palavras do profeta e fez alimentos para o servo de Deus. E daquele dia em diante, na casa daquela mulher, não faltou azeite e não faltou farinha. Isso tem a ver que não faltou provisão para a vida daquela mulher. Não faltou provisão na vida daquela viúva. Isso mostra, meus queridos irmãos, que podemos experimentar as provisões e as bênçãos de Deus nos tempos de crise. Os tempos de crise é os momentos onde Deus revela a sua misericórdia, onde Deus revela a sua bondade. Então, em meio à situação que ora vivemos, podemos ter certeza que o Deus que nós servimos é o Deus de toda provisão. Deus vai cuidar de forma especial da tua vida, da vida dos teus, e cuidará de cada um dos servos do Senhor. Deus é o Deus que cumpre esta promessa na nossa vida de cuidar da nossa vida. Não é no meio da dificuldade que Deus nos abandona. Não, senhores, o nosso Deus está conosco em todos os lugares e em todos os tempos. Como eu disse, o profeta Elias, no meio da crise, foi sustentado pelos corvos e Deus lhe deu água e deu pão todos os dias. No meio das dificuldades, o profeta Elias foi sustentado por uma viúva que tinha tão pouco, apenas um bocado que só servia, só daria para ela e para aos seus filhos. Mas ela dividiu aquele pão, ela fez primeira porção, ou melhor, ela fez a porção que ela tinha e entregou para ele. E aí a Bíblia diz que não faltou azeite e também não faltou farinha naquela casa. Então, meu irmão, a palavra de Deus que eu estou trazendo para você é que Deus é o Deus que cuida da nossa vida e em todo tempo Ele é o Deus que trabalha em todas as áreas da nossa vida. Se é de pão, Ele é o Deus que supre. Se é na área sentimental, Ele é o Deus que nos dá a vitória. Se é na área espiritual, Ele é o Deus que socorre-nos nessa área. Se é na área da saúde, Ele é o médico dos médicos. É o Senhor que dá saúde ao corpo. Se é em qualquer outra área da sua vida, não importa qual seja a área da sua vida que você está sofrendo nesta hora. Eu venho aqui para declarar a você uma palavra de Deus à sua vida, que Deus é o Deus que cuida da sua vida de uma maneira toda especial, cuida da sua vida de uma maneira toda maravilhosa, de uma maneira toda especial. Muitas pessoas, quando estão vivendo em tempos como esse, se desesperam. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Não é tempo de desespero, é tempo de descansar e tempo de usufruir dos favores do Senhor, das bênçãos do Senhor. Porque é em tempos como esse que Deus surpreende. Você mesmo, meu querido irmão, pode atestar o quanto Deus tem sido maravilhoso para com a tua vida.
o quanto Deus tem sido maravilhoso para com a vida do povo de Deus, que em meio a tanta crise, em meio a tanta dificuldade, mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem guardado o seu povo, o Senhor tem livrado a sua igreja, o Senhor tem estendido a sua boa mão de Deus sobre o seu povo e dado a sua proteção divina. Então, nos tempos de crise, nós sabemos que o nosso Deus, como diz a palavra do Senhor aqui, é certo de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada. Então, irmão, o Deus que você serve é um Deus poderoso, e este Deus, ele é o Deus que ele nos ajuda, nos auxilia, ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, como já disse, é o Deus que nos ajuda em todas as áreas da nossa vida, como também em todo o tempo. Deus não abandona o seu povo e Deus não é apanhado de surpresa. Em tempo nenhum Deus deixou o seu povo, em tempo nenhum Deus abandonou o seu povo. Todas as vezes que o povo de Deus é levado pelas crises, ora as crises motivadas pelos pecados do próprio povo, porque a principal razão de todas as crises, de todas as mazelas da face da terra, tem a explicação no pecado, porque Deus fez o homem, fez a terra para ser sadia e não doente, para viver debaixo de uma harmonia, e os homens viverem com saúde, com vida perpétua, debaixo da proteção e a bênção de Deus. Mas o pecado adoeceu a nossa terra, adoeceu a raça humana, e aí a Bíblia diz que em detrimento disso é que surge toda sorte de mazela, mas mesmo diante de tudo isso, o nosso Deus não nos abandona. Em primeiro lugar, Ele está conosco em todo o tempo. Ele nos deu o seu amado Filho Jesus para ser Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, meu querido irmão, conforte-se, alegre-se, rejubile-se, glorifique ao Senhor e agradeça ao Senhor, porque Deus tem cuidado da sua vida. Quantos e quantos mesmos não têm essa mesma oportunidade? É certo que o cuidado de Deus para com seu povo é um cuidado todo especial. É certo que Deus cuida, evidentemente, de todos os humanos, mas do seu povo o Senhor cuida de uma maneira toda especial. Então Ele está cuidando da sua vida, Ele cuida do seu ministério, Ele cuida do seu trabalho, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida da sua esposa e esposo, Ele cuida da igreja que você está pastoreando ou aonde você é membro e congrega. Então, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um. Esse momento é um momento de desfrutarmos do cuidado do Senhor, que em meio à crise, Ele revela o seu cuidado para conosco. Como eu disse, em meio à maior dificuldade do povo de Israel, Ele estendeu sua mão, Ele providenciou alimento, providenciou mantimento, a água, providenciou roupa e proteção para o seu povo. No caso do profeta Elias, em meio à perseguição de Acabe, ele estava agora fugindo, porque estava sendo procurado para ser morto, preso e morto por Acabe, mas Deus, em Querite, não deixou faltar nada ao profeta, nem a água, nem o pão, e nem muito menos a carne, o alimento para o servo do Senhor. E depois que ele teve de ir até a cidade de Sarepta, a Bíblia vai dizer que ele encontrou uma viúva, e essa viúva tinha mantimento muito pouco, apenas para ela e seu filho, mas ela foi uma mulher que hospedou e recebeu na fé o santo homem de Deus. E aí a Bíblia vai nos dizer que ela fez aquela porção de alimento para o servo do Senhor. E aí Deus operou um milagre. Então, no tempo como estamos vivendo, é o tempo onde Deus opera milagre. O cenário propício para milagre é o cenário que nós estamos vivendo, irmãos. Deus está operando milagres, e o cenário propício para isso é justamente esse cenário que estamos vivendo. Porque, como alguém já disse, os milagres não se explicam, milagres se crê. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude para que possamos cada vez mais confiar no Senhor, que é o Deus que cuida
da minha e da sua vida. Meu querido irmão, eu quero pedir a você que compartilhe esta pequena mensagem que nós trouxemos aqui através aqui dessa gravação. Nós pedimos a você também que continue crendo e continue acreditando que servimos a um Deus que pode todas as coisas, e o Deus que cuida do seu povo, e o Deus que sempre está conosco. Deus nos abençoe. Eu vou pedir a você também, faz uma visita lá no meu canal do YouTube, se inscreve lá no canal do YouTube, para que você possa estar recebendo as mensagens e os estudos do pastor Carlos. E quanto a esse vídeo, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam receber essa pequena porção da palavra de Deus que o Senhor nos entregou. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.